Gálatas, capítulo 1, versículo 23. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Preste atenção à exposição da palavra do Senhor. Somente tinham ouvido dizer: aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Vamos ler novamente? Somente tinham ouvido dizer: aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Mantenha sua Bíblia aberta, curva a sua cabeça, fale com o Senhor onde você está. Senhor, nós queremos lhe render graças nessa noite, porque eu já vou entoar hinos de louvores nessa noite, e certamente declararam categoricamente que o Senhor é Deus, que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor está acima de todos os outros deuses falsos e estranhos da contemporaneidade deste tempo hoje. O Senhor é exaltado, o Senhor é glorificado, o Senhor é o Deus todo-poderoso. E nesse momento te pedimos, e por intermédio do teu Santo Espírito, que o Senhor aplica esta palavra em cada coração nesta noite. Faz o teu reino avançar, nos conformando à imagem de Jesus Cristo nesta noite. Mais uma vez, e com alegria, novamente dizemos amém. Podeis assentar-se. Deus do impossível. Se eu pudesse titular essa mensagem, eu diria: Deus do impossível. E com certeza, meus amados irmãos, você já ouviu as seguintes frases bíblicas: para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 36. Quem sabe também você já ouviu esse outro versículo bíblico que diz: tudo é possível para Deus. Mateus capítulo 19, versículo 26. Ou até ainda esse outro versículo: aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Lucas capítulo 18, versículo 27. Esses textos bíblicos, eles invocam e atribuem o poder de Deus. Atribuem o poder que emana de Deus, ou que certamente vem do Pai das luzes, o qual não tem sombra de variação alguma. A letra de uma canção que tem por título Deus dos Deuses, a diaconisazinha gosta muito desta canção, Deus dos Deuses. Ela declara isso dizendo: Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito, ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Certamente esse refrão, ele exalta a pessoa de Deus, e é bem isso, e é bem assim mesmo. Paulo, em sua doxologia primitiva, que canta a criação, a queda, a redenção e glorificação dos crentes, ele expressa a soberania de Deus em todas as coisas. O ser humano deve reconhecer o poder de Deus em sua vida. Os homens devem reconhecer que precisam do Senhor. Todos nós precisamos dele, porque ele é Deus e nós não somos. Só ele é capaz de realizar infinitamente mais do que pedimos, ou do que pensamos, do que imaginamos. Efésios capítulo 3, verso 20. Portanto, que tenhamos um coração humilde para aprender do Senhor e confiar nele em oração, pois ele é capaz de realizar infinitamente mais do que nós alguma vez podemos. Por isso dependemos dele, por isso esperamos nele, por isso temos nossa confiança nele, por isso nós entregamos tudo que temos, tudo que somos e tudo que haveremos de ser às suas mãos poderosas, porque ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de ti. Ele tem cuidado do teu filho, Ele tem cuidado do teu casamento, Ele tem cuidado do teu trabalho, Ele tem cuidado da tua família. Se você está aqui, é por providência divina, é porque
Ele permitiu que você estivesse aqui. Pois bem, nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele reina acima dos céus com sabedoria, poder e amor. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, como diz o refrão da música, Deus maravilhoso. A carta aos Gálatas, observem aí, o capítulo 1, essa carta é a primeira carta de Paulo escrita no século I da era cristã, onde ele descreve Deus Pai poderoso e o seu Filho Jesus, pelo qual obteve a salvação. Em resumo, Saulo de Tarso, como era conhecido na sua vida anterior à conversão, ele foi transformado de perseguidor da igreja para ser perseguido juntamente com a igreja. E o Deus extraordinário que transforma realidades totalmente distintas, totalmente inóspitas, difíceis, esse Deus transformou totalmente a realidade do apóstolo para o fim de sua glória, mudou a vida de Paulo radicalmente. E diante dessa breve explanação, estaremos refletindo na seguinte temática: o Deus dos céus faz tudo possível. Você pode repetir comigo nessa noite? O Deus dos céus faz tudo possível. E aí você pode me perguntar: faz tudo possível, pastor? De que forma? A fim de quê? Com qual finalidade? Com qual propósito? Ele faz tudo possível. Como dizia o profeta João Batista, parafraseando, para que ele cresça e possamos diminuir, para que ele apareça e nós sejamos rebaixados a nossa pequenez. E em primeiro lugar, transformando inacreditavelmente o coração. É o Deus que transforma o coração de pedra, ele transforma, ele muda em um coração de carne. Foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo, meus amados. Quem foi Paulo antes de ter o coração transformado inacreditavelmente, antes de se converter ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, antes mesmo de ser um cristão? E para respondermos essa pergunta, meus amados irmãos, observemos os versos 13 a 22. Capítulo 1, observa aí o verso 13, o versículo 13 a 22, esse parágrafo, essa parte, essa porção das Escrituras vai justamente nos fazer refletir sobre a vida de Paulo anterior e posterior, onde o texto vai nos informar que o apóstolo, ele era o quê? Ele perseguia a igreja, ele era um perseguidor da igreja, e o mesmo admitiu isso em Atos dos Apóstolos. Abram comigo, vamos verificar. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. 9:1. Saulo de Tarso, conhecidamente como perseguidor da igreja, aquele que encerrava em prisões homens e mulheres, por causa da declaração de fé dos mesmos, por causa do Evangelho de Cristo. Esse mesmo Saulo de Tarso, o texto vai nos dizer no verso 1, capítulo 9. Quem pode ler comigo? Leia bem forte. Respirava ameaças e mortes. Contra quem? Contra os discípulos de quem? Os discípulos do Senhor Jesus. Se nós observarmos o versículo 13 e 14, vamos dizer o seguinte. Agora voltemos para Gálatas capítulo 1, verso 13, vai nos dizer o seguinte: pois já ouvimos qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. No verso 14, observe aí na sua Bíblia, Paulo ele começa falando da sua conduta passada como um rabino não convertido, para um relato autobiográfico vivido desses anos de sua vida, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, onde ele declarou ser perseguidor da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 4, vejamos isso. Dizia ele: persegui esse caminho até a morte, algemando e metendo em prisões, tanto homens como mulheres. E no capítulo 26 ainda, de Atos, o verso 10, a parte C, também disse:
enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Era um homem que certamente odiava a igreja de Cristo, era um inimigo mortal da cruz de Cristo, porque ele matava homens e mulheres, crianças, pelo simples fato deles declararem a fé no Senhor Jesus Cristo. Esse Paulo que era perseguidor da igreja, esse Paulo que era um mestre conhecidamente na religião judaica, ele desfrutava de vários títulos, ele desfrutava de várias virtudes enquanto mestre, enquanto rabino naquela época. E tudo corria muito bem para ele, ele estava bem, ele estava conquistando muito o mundo antigo. E a passos largos, reconhecimento, ele tinha muito reconhecimento, porque ele era um líder espiritual em Israel, muito conhecido. No entanto, o impossível do Senhor aconteceu em sua vida. Tempos à frente, Paulo escrevendo essa carta aos Gálatas, reconheceu dizendo o extraordinário de Deus sobre a sua antiga vida pregressa. E os versículos 15 e 16, acompanhe a leitura comigo, observe ali, capítulo 1 de Gálatas, versos 15 e 16. Acompanhe a leitura comigo. E diz o seguinte: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Me permita lhe perguntar nessa noite: o que lhe prende no seu passado? Você sente que falta algo e ainda não identificou, e não sabe demonstrar isso em palavras? Eu não conheço a tua vida, me escute. Todavia o Deus dos céus quer fazer tudo possível hoje em sua vida. Repita comigo, por favor. O Deus dos céus quer fazer tudo possível hoje em minha história. Pode repetir novamente comigo. O Deus dos céus quer fazer tudo possível hoje em minha história. Creia nisso, acredite nisso, tenha a sua esperança posta no Senhor, o Deus que muda situações, o Deus que transforma circunstâncias. Às vezes existem empecilhos, meus amados, para acharmos segurança somente na graça de Deus, pois devemos negar o legalismo, as tradições dos homens e a religiosidade pagã. Quem sabe ainda você tem que se consertar com o seu Deus, pois o mesmo já me perdoou, porém você não consegue perdoar alguém que lhe feriu, alguém que te machucou, e você urgentemente precisa liberar perdão, você precisa conversar com essa pessoa, você precisa dialogar novamente com ela, abrir o seu coração e pedir perdão, para que você também possa ser certamente alcançado pelo perdão divino, pelo perdão de Deus. Perdoe hoje. E sabe, irmãos, e aí muitas vezes o que acontece e aí as raízes de amargura elas brotam pela falta do perdão no nosso coração, e elas precisam urgentemente serem retiradas, elas precisam urgentemente serem destruídas, e só Deus tem poder para fazer isso, e mais ninguém. Só um ato milagroso da parte de Deus, só um ato miraculoso por intermédio do Espírito Santo, para mexer no nosso caráter, para transformar o nosso homem interior. Deixe-se encher pelo Espírito Santo, não dê lugar às obras da carne, mas deixe o Espírito Santo agir na tua vida, agir na tua história, mudar essa situação na sua vida. Mas permita Ele agir, permita Ele intervir, permita Ele certamente te orientar, te direcionar nessa noite. Preste atenção, Paulo foi salvo de sua velha condição, por isso que
cidadãos, como embaixadores de Cristo nessa geração perversa, caída, idólatra, cheia de si, mas vazia de Deus, vazia do Deus que pode mudar, do Deus que pode transformar. Creia nesse Deus, lance a sua fé nele, lance a sua fé no seu Filho Jesus Cristo, e tenha o seu coração mudado, porque os que verdadeiramente se voltam para Deus, eles serão achados pelo Senhor Jesus. A caminho de Damasco, em certa ocasião, diz o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 3, a parte A, de viagem, repentinamente, uma luz do céu raiou em sua vida, e ele caiu por terra, ouvindo a voz do Senhor Jesus, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem tem um encontro genuíno com Jesus não é mais o mesmo. Eu vou repetir: quem tem um encontro genuíno com Jesus não consegue ser mais o mesmo, porque ele mexe de dentro para fora, ele transforma de dentro para fora, ele faz uma faxina interior do nosso coração, ele reforma o nosso coração, ele planta o Espírito Santo na nossa vida, e nós somos transformados de glória em glória por intermédio de Deus, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, aqueles que nos visitam, os nossos amados familiares, o Deus dos céus, ele faz tudo possível quando parece tudo perdido. Eu quero dizer, nada está perdido para Deus, nada, absolutamente nada foge ao seu controle, foge ao céu, os seus olhos, que são como chamas de fogo. Mas quando você se deparar com situações e na sua ótica humana você diz que está tudo perdido, eu quero lhe dizer, Deus faz raiar luz, amém? Deus vai fazer raiar luz que muda as tuas trevas, a luz que aparece, que aquece, melhor dizendo, a tua alma com vida, porque nós necessitamos dessa luz, porque sem essa luz não há renovação espiritual, sem essa luz não há o porquê nós estamos aqui. A luz que certamente é Jesus, porque ele mesmo disse Jesus: Eu sou a luz do mundo, e nós somos esses pequenos luzeiros. Você é um pequeno luzeiro, porque você reflete a luz de Cristo na tua vida. Então não deixa essa luz se apagar, não deixa a escuridão apagar, não deixa esse mundo corrompido, o seu sistema de valores interfere na tua luz. Não deixa esse mundo de alguma maneira manchar o que Jesus já fez na tua vida. Você é importante para Jesus, você é importantíssimo para Jesus, mesmo sendo pecador, ele vai dizer, porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8, não deixa isso acontecer, mas deixa essa luz brilhar, a luz que viu o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A luz é o Senhor Jesus, crendo nele hoje, viva transformado para a glória e para o louvor da sua glória. Esse é o próximo ponto da mensagem. Quero que você continue prestando atenção. Em segundo lugar, transformando para o louvor da sua glória. Ele foi transformado. Aqui há salvos também que foram transformados, que têm sido aperfeiçoados, que têm vivido em santidade, que têm lutado uma luta ferrenha contra o pecado, que têm certamente obtido vitória em Jesus. Quem é que tem obtido vitória em Jesus? Você pode dizer, você pode declarar aí no teu coração que você é o vitorioso em Jesus Cristo, certamente, porque Jesus tem te dado a graça de você estar na sua presença, porque aqueles que estão em pé, cuidado para que não caiam, que não retrocedam, que não voltem atrás. Busque este evangelho que transforma, esse evangelho que liberta, porque certamente Paulo foi transformado para o louvor da glória de Deus. E como posso ter certeza disso? Como é que a gente pode ter certeza disso? Que ele foi transformado para o louvor da glória de Deus, olhando para a sua nova vida. A gente faz um comparativo.
É inevitável, meus amados. Há um contraste muito visível, há um contraste muito relevante daqueles que servem ao Senhor, daqueles que não servem ao Senhor. É um contraste, porque nós exalamos o bom perfume de Cristo. Você exala o bom perfume de Cristo. Aonde você está, na tua família, no teu trabalho, você é diferenciado, não porque você é melhor do que os outros, mas porque Jesus, por intermédio do seu Santo Espírito, habita dentro de você, e você está sendo aperfeiçoado, você está sendo formado à imagem de Jesus Cristo. E olhando para a vida do apóstolo, a gente vê essa vida transformada, a gente vê essa vida liberta, a gente vê essa vida que proclama, que exalta o nome de Deus, essa vida de um verdadeiro adorador, que adora o Pai Espírito em verdade, porque ele pregava o seu Cristo, a verdade sobre quem Deus é, suas maravilhosas obras, e podemos, como Paulo, confiar em Deus, para dar poder às nossas palavras, e compartilhá-las sem medo. Não tenha medo, meu filho, eu sou contigo. Abra a tua boca, e eu te encherei, eu sou por ti. Então somente abra a tua boca e participe comigo, participe conosco das benesses da santificação, da justificação pela fé e da adoção enquanto filhos de Deus. Como Paulo, devemos confiar nesse Deus, orando assim: Pai Celestial, ajuda-me a compartilhar a tua graça, confiando em ti, para dar poder às minhas palavras, porque só Jesus tem palavras de vida eterna, só Ele conhece o teu coração, só Ele pode te mudar, transformar radicalmente. Portanto, deixa Ele fazer. O que você não pode fazer, entrega para Ele fazer. Amém? Entrega a incumbência dEle, a responsabilidade dEle. Paulo, ele compôs, meus irmãos, ele compôs um hino. E ali mesmo que Paulo compôs esse hino, o salmista declarou: o Senhor pertence à terra e tudo que nele existe. Como diz o salmista. O salmista declarou essa verdade categórica: o Deus dos céus, Ele faz tudo possível, porque a terra pertence a Ele, os homens pertencem a Ele, a natureza que geme pela restauração futura pertence a Ele. E Paulo compôs um hino de adoração ao Senhor, dizendo: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória. Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. Quando nós voltamos para o texto, observe nos versículos 15 e 16 aí na sua Bíblia. Aqui Paulo, depois de discutir seu caráter e conduta passados, Paulo explica a sua conversão, pois afinal esse foi o acontecimento crucial da sua vida. Nós, enquanto seres humanos, existe um ato que separa a antiga da nova vida, que é o ato da conversão. O momento que você nasceu de novo, o momento que a luz de Cristo, por intermédio do Espírito Santo, entrou dentro deste corpo, e um dia voltará ao pó, mas a alma estará eternamente com Cristo. E você um dia estará com todos os santos reunidos da face da terra, naquele grande ajuntamento, naquela grande assembleia, naquele grande culto público, onde o Senhor vai reunir toda a gente, toda a nação, todo o povo e todo escolhido mediante a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, o ato da conversão é algo pessoal e individual seu com Jesus. E certamente você lembra desse dia. Quem aqui lembra desse dia? Que o Senhor Jesus converteu o teu coração, o meu coração. Como foi o dia da sua conversão? O dia que você foi transformado pela graça de Deus, para o louvor da sua glória. Pense aí e responda para você mesmo. Recorde
Relembre este momento tão ímpar, tão especial, que foi o momento da tua conversão. Falando um pouquinho do meu testemunho, como os amados sabem, eu nasci e criei num lar cristão, na igreja de Cristo. No entanto, eu só fui ter uma experiência de salvação ou de conversão aos 17 anos de idade. Experiência que me salvou dos meus pecados, da minha vida afastada da graça de Deus. A graça de Deus, eu quero dizer, a graça de Deus salva, a graça de Deus liberta. Não importa o que os demônios fizeram para acontecer, não importa o que Satanás fez contigo, o Deus dos céus faz tudo novo acontecer, faz o possível e o impossível quando deseja salvar o homem perdido. O Deus dos céus, Ele faz tudo novo, Ele faz todas as coisas novas, Ele renova as coisas na vida daqueles que certamente Ele deseja alcançar. O texto nos informa que foi assim que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Ele não subiu para Jerusalém, veja aí o versículo 17, capítulo 1, versículo 17, onde a gente vai ler o seguinte: nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passando 3 anos, subi a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Paulo ele voltou aqui para Damasco, para a cidade que era conhecidamente como perseguidor da igreja. Se a gente vai observar em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 19 e 20. Com qual propósito ele retorna agora? Qual foi o objetivo de Paulo retornar a Damasco? Ele tinha um propósito: pregar o Evangelho. Você tem pregado o Evangelho na sua vizinhança? Você tem pregado o Evangelho na sua família, ao teu vizinho, ao teu cônjuge distante, ao teu filho que se encontra afastado dos caminhos do Senhor? Continua pregando, continua insistindo. Não somente isso, continua orando por ele, orando por ela. Paulo ele tinha um objetivo quando foi salvo. Paulo ele amava pregar aos gentios. Ele era conhecido como pregador aos gentios. Luz no meio da nação gentílica, porque ele foi direcionado por Deus. Ele não consultou nem carne e nem sangue. Verso 16, a parte C, vai dizer que não, ele não fez uma consulta humana exclusivamente. Ele consultava a quem? A Deus. Ele se dedicou ao estudo da palavra, ele se dedicou à oração, à meditação e se encontrou com o Senhor a sós. Quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus a sós diariamente, nós não somos mais os mesmos, porque Ele vai nos transformando, Ele vai lapidando o nosso caráter, Ele vai interferindo, Ele vai agindo, porque Ele é o oleiro e nós somos o barro. Ele é o pastor por excelência e nós somos as ovelhas, o rebanho do seu pastorio. Ele é o guia espiritual da igreja e nós somos tão somente filhos amados por intermédio do seu reino de amor. E é possível que tenha passado, Paulo, por boa parte desse período de 3 anos na Arábia, o verso 18 vai nos informar, e nesse inteirinho ele encontrou a quem? Tiago, irmão de Jesus, versículo 19. Posteriormente a isso, indo para as regiões da Síria e da Cilícia, verso 21. E segundo Atos dos Apóstolos 15, versículo 23, começando a evangelizar o povo da região. E segundo alguns estudiosos, historiadores, ele permaneceu ali cerca de 7 anos, meus irmãos, pregando o Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 19 a 26. Alguns cristãos de Jerusalém, eles conheciam Paulo, mas não os cristãos das igrejas da Judéia. Apesar de ter ouvido falar que havia passado a pregar a fé e em outros tempos ele tinha tentado destruir. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é indestrutível, ninguém pode destruir.
pensamentos contemporâneos, eles inculcam ideologias contrárias à palavra do Senhor, mas você deve estar cumprindo com o Evangelho de Deus por intermédio de Jesus, onde você pode falar, você tem livre acesso à revelação de Deus. Então não feche, não cede teus lábios, mas fale de Jesus. Há muitos que se encontram perdidos aqui nessas ruas porque não conhecem a Jesus, ou porque ainda não foram transformados, não tiveram vida transformada, porque ainda falta alguém comunicar a eles este Evangelho, porque foi nos dado essa incumbência. E o mundo aí fora está a cada dia correndo para um precipício, para um abismo, é um abismo chamando o abismo. A cada dia os homens na sua modernidade estão deturpando os valores da família, trazendo ideologias que contrariam ou que tentam falsificar a verdade, mas se comprometa como Paulo se comprometeu a pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Se você está tendo a oportunidade, por que não? Continue pregando, continue glorificando o nome do teu Deus. Foi assim que Paulo, ele foi chamado para a glória de Deus. E nas palavras do reformador Martinho Lutero, as igrejas desse tempo, meus irmãos, testemunharam, não somente em Damasco, Arábia, Síria e Cilícia, mas também na Judeia, as quais Paulo pregou a mesma fé e primeiramente perseguiu. E essas igrejas glorificaram a Deus por meio do apóstolo. Não porque Paulo ensinou que a circuncisão e a lei de Moisés deveriam ser guardadas, mas pela pregação da fé para a edificação das igrejas. E para concluir, refletimos hoje na seguinte temática: o Deus dos deuses, o Deus dos céus, melhor dizendo, faz tudo possível. Vimos que Ele faz tudo possível. De que forma? Em primeiro lugar, transformando inacreditavelmente o coração de Paulo. Em segundo lugar, transformando com propósito para o louvor da sua glória. E diante dessas verdades, temos que responder algumas atitudes, ou temos que ter pelo menos duas atitudes diante dessas verdades espirituais. A primeira, que a nossa vida em palavras mostrem aquilo que o mundo sabe que lhe falta. Aquilo que o mundo sabe que lhe falta, mas não admite. A resposta é Jesus. Você tem Jesus? O mundo não tem Jesus. E eles encontraram Jesus a partir da tua vida, a partir do teu testemunho, a partir do teu exemplo de pai, a partir do teu exemplo de mãe, a partir da obediência dos filhos para com os pais. Continue demonstrando Cristo no teu viver, porque tem uma música que diz: Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o teu viver. Porque certamente esse Jesus ainda está disponível a mudar vidas nessa noite, a mudar a tua vida nessa noite. A segunda e última verdade ou atitude, que Cristo seja formado em nossa vida, para contemplarmos diariamente o Deus do impossível, que faz tudo para a sua glória, por intermédio de seus filhos e servos. E possamos orar assim: Senhor, olha assim, Senhor, ajude-me a viver de tal forma em gratidão pela salvação concedida em Jesus. Usa-me para a tua glória. Amém, igreja? Amém. Como diz a letra da canção, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer.